a levantar a sua vida diante do trono de Deus nessa manhã. Senhor, te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, porque o teu nome é grandioso. Tu és grandioso, ó Pai, e nós nos rendemos à tua soberania e à tua autoridade. O Senhor é autoridade. Pedimos ao Senhor que, pelo teu Espírito, revele a nós a tua sabedoria. Coloque em nós o teu entendimento. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma os nossos pensamentos, transforma os nossos sentimentos. Transforma a maneira como pensamos, como agimos, como sentimos. Transforma-nos, ó Pai, como cidadãos do céu. Tira de nós, ó Pai, todo o ânimo dobre. Tira de nós, ó Pai, toda tendência a voltar ao passado. Leva-nos, Senhor Deus, a vivermos uma vida de aliança com o Senhor. Uma vida de conexão, de compromisso com o Senhor. Que nós sejamos motivados pela Tua Palavra nessa manhã a sermos diferentes de tudo que nós já fomos. Tu és o grande Deus, o nosso Deus. Nós colocamos cada lar aqui representado diante da Tua presença nessa manhã. Todas as necessidades, tudo que tem acontecido, todos os sonhos, ó Pai, que o Senhor visite agora em nome de Jesus todos os lares, trazendo, ó Pai, a manutenção do Teu poder que dá a cada um de nós dentro do nosso lar tudo o que precisamos. Tu és esse Deus maravilhoso que nos dá tudo o que nós precisamos, ó Pai. E nós dedicamos a nossa vida, consagramos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor, fale conosco nessa manhã. Que durante todo o decorrer do dia de domingo, os cultos que virão sejam uma bênção do Senhor. Fala conosco, ó Pai. Fala mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha gente, hoje é dia de aliança. Parte 2. Parte 2. Nós vamos ter parte 3 e parte 4. Vamos lá. Na semana passada nós falamos sobre circuncisão. E que a circuncisão começou ali em Abraão. Lembra que a gente citou Abraão? E que isso veio a se repetir em Moisés, em José, e foi que E foi. até hoje... E até hoje para os judeus é uma realidade. Para nós, que somos cristãos não judeus, Gentios. o significado da circuncisão fica. Porque o que acontece? O Antigo Testamento são as leis, né? E o Novo Testamento, ele nasce olhando para Jesus, mas aqui Jesus já está. Então só fica o símbolo, porque Jesus ocupa o espaço desse ato, vamos dizer assim, dessa maneira. Então, ao invés de nós nos circuncidarmos, nós recebemos conexão entregando a nossa vida para Jesus. Eu só quero lembrá-los de uma coisa. O que é aliança? Lembra que a gente começou na semana passada falando sobre aliança? Que é o quê? Um termo com um acordo de duas partes, não é assim? O Eduardo até explicou na semana passada que países fazem aliança, pessoas fazem alianças. Para quê? Para fazer valer interesses, não é isso? É isso mesmo. Então, o primeiro interesse na circuncisão era conexão. Até aquele momento, o homem podia querer procurar Deus e não poderia encontrá-lo. E isso acontece hoje no Novo Testamento através das nossas vidas em relação a Jesus, quando nós nos entregamos para Jesus, fazemos a nossa oração de aceitação a Cristo. E como é que é feita essa oração, pastor? Exatamente. Conta pra gente. Essa oração de aceitação a Jesus você pode fazer em qualquer lugar que você esteja. Basta você abrir o seu coração e dizer a Ele: eu te aceito como meu único Senhor, suficiente Salvador. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso que a partir de agora Jesus Cristo é o meu Senhor e eu estou salvo. Essa oração não te declara completamente salvo, ela te conecta a Deus, para que a partir daí você possa começar a desfrutar uma vida de salvação. E é o que acontece nessa parte 2 da aliança. Pelo menos inicia.
que hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios. Antigamente é o Antigo Testamento, tá? Não é antigamente para nós, não. No Antigo Testamento, veio-se falar muito sobre sacrifício. Você nunca viu? Todo mundo vê no Antigo Testamento falar sobre sacrifício. Com certeza. Por quê? Porque era muito comum e era uma coisa que Deus tinha ordenado, está no livro de Levíticos. Se você quiser depois dar uma lida no livro de Levíticos. Deus pediu que Isaac fosse sacrificado, né, pastor? Porque também tem esse símbolo da aliança. Por que Isaac tinha que ser sacrificado? Porque alguém precisaria morrer. Alguém tinha que morrer. Quando Abraão decidiu que ele mataria o filho dele, ele liberou uma mensagem de fé para Deus, dizendo: um pai foi capaz de dar o seu filho para uma aliança com Deus. Era o necessário que Deus tinha escolhido para liberar Jesus. Isso. Então eu vou dar o meu filho para a salvação de muitos. Por isso que por isso que Abraão foi considerado por Deus o pai da fé, porque ali ele começou a experimentar o projeto de Deus para a vida dele. Tomou decisões além de si, ele teve fé. Tanto que ele disse assim: Deus, nós vamos subir e nós vamos descer. Ele não sabia como eles iam descer, mas eles sabiam que Deus iria fazer um milagre, né? Decisões inimagináveis para nós hoje em dia, até porque Jesus Cristo já veio, né? Exatamente. Veja que Abraão creu na ressurreição. Esse foi o grande trunfo, porque ele disse: nós vamos descer. E naquele momento ele estava dizendo: eu posso matar, mas Deus é capaz de ressuscitar. E foi exatamente esse propósito que Deus tinha no coração de Abraão. Tanto que quando ele conseguiu crer naquilo, Deus disse: não precisa matar Isaac. Eu precisaria do sacrifício do seu coração. Então, no Antigo Testamento, nós vamos falar muito sobre sacrifício. Muito. Por quê? Porque Jesus se sacrificou. Sim, com certeza. Não é? Só que antigamente é no Antigo Testamento. Antigamente, bem né? antigamente. Muito antigamente. No Antigo Testamento não tinha Jesus. Então, o que acontece? Eles criaram, antes do templo, eles levavam nas tendas, uma tenda, por exemplo, o tabernáculo tinha e tem a tenda, aqui na igreja a imagem, né? A imagem que em breve foto, né? não haverá mais essa imagem. Nós vamos modernizar. Vai mudar o Ministério Rema. Essa imagem deve ter tantos anos, né? Tem mais de 20 anos essa imagem. Mas tem o tabernáculo aqui na igreja, onde eram feitos os sacrifícios nas tendas, né, pastor? Exatamente. Então, o que acontece? Por que esse sacrifício? Eu vou citar algumas coisas para te explicar. No livro de Levíticos vai nos mostrar que tem dois tipos de sacrifício que os sacerdotes faziam. Tinha que ser o sacerdote. Por quê? Porque no tabernáculo tinha, primeiro, o átrio. O átrio é considerado como se fosse a primeira parte da aliança, que é a circuncisão. O momento onde você se lava, você se entrega, você se purifica, tem o lavar das mãos, a pessoa não pode entrar de qualquer jeito. E aí depois do átrio tem o santo lugar, que o santo lugar ainda fica fora do tabernáculo, que é quando a pessoa leva o cordeiro, ou a pombinha, ou os cereais para ser sacrificado a Deus. Porque o que acontece? Como não havia perdão, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então Deus estabeleceu um símbolo. Por quê? Toda vez que ele olhava para aquele sacrifício, ele, como vê o futuro, ele veria Jesus na cruz e ele encobriria o pecado daquela pessoa, esperando que Jesus morresse e aquele perdão fosse totalmente liberado. Você consegue entender? Por isso que fala de pecado encoberto. Por isso que nós também no Novo Testamento falamos: cubra-me com o teu sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos cobre, nos justifica. Então, quando essa pessoa levava esse sacrifício, ele estava na mente de Deus, se remetendo a Cristo. Só que o que acontece? Uma pessoa que não tem, ela só tem a conexão com Deus, ela pode chegar a Deus, mas ela não tem uma aliança pessoal como é Jesus. Então, ele tem que ficar em toda vez lá
para tudo que ele for fazer, ele precisa fazer um sacrifício. O sacrifício simboliza a obra de Cristo na nossa vida. Então, aqui ele vai falar sobre o holocausto. Por exemplo, quando você vai fazer uma consagração. Eu preciso consagrar algo na minha vida, ou na minha casa, ou uma consagração. Então, ele tinha que levar um animal. E aquele animal era levado diante do sacerdote e havia ali um sacrifício holocausto, de consagração. Era tudo separado, não era feito tudo igual. Aí quando tinha, por exemplo, as colheitas que eles recebiam, né? Aquele presente de Deus de terem colheitas e poderem ter colhido e ter sido uma bênção, aquela colheita e tudo mais, eles tinham que levar diante do sacerdote a melhor parte da colheita para ser sacrificada, que é chamada de oferta dos manjares. Por que manjar? Porque é a melhor parte. Então você vê que aqui entra tudo. Uma parte o sacerdote comia, outra parte era entregue no fogo para subir como aroma para Deus. Isso simboliza muito o dízimo, não é verdade? Porque eles tinham que levar essa parte do alimento deles. E não era qualquer animal que poderia ser sacrificado, né, pastor? Aqui no manjares é alimento, mas no holocausto não. No holocausto, né? Não. No holocausto tinha que ser exatamente os animais que Deus tinha estabelecido. Ou o cordeiro, ou a rolinha, né? Dependendo da condição financeira da pessoa, Deus escolhia um que se adequava. Certo? Os manjares também, era o melhor do que a pessoa podia oferecer. E tinha uma lista do que a pessoa poderia escolher para oferecer. Mas sempre Deus é que escolhia o que ele recebia. Não podia chegar com qualquer coisa, não. E não podia ter defeito, não podia ser, por exemplo, o menorzinho, mais raquítico, não. De todos os cordeiros tinha que ser o mais forte, o sem defeito, melhor, né? O melhor. Deus nunca vai receber algo mediano, tá, gente? Não vai. Ele sempre vai receber o melhor. Tem que ser, tanto que a oferta dos manjares, daquela plantação tinha que ser os frutos mais bonitos, mais viçosos, mais robustos. Eles tinham que ser dados para o Senhor. Tá certo? E aí, nós temos a separação, então, do que seria consagração, que é o holocausto e os manjares, e a separação do que é comunhão. Então, tinham pessoas que iam lá no sacerdote para fazer consagração. Eu vim aqui, ele chegava lá para o sacerdote, eu vim aqui para consagrar os meus cereais. Eu vim aqui para consagrar essa situação da minha vida. Eu vim aqui consagrar este lugar, por exemplo, vim consagrar minha terra, vim consagrar minha casa, vim consagrar meus filhos. Não era isso que Jó fazia? Ele fazia sacrifícios para consagrar a família dele, a terra dele, não era assim? Então, era isso de consagração. Mas também muito era recebido os sacrifícios de comunhão. Por quê? Porque o ser humano erra, minha gente. Erra ou não erra? A gente erra, minha gente. A gente erra achando que tá acertando. A gente erra tentando acertar. A gente mais erra do que acerta. Essa é a grande verdade. A gente tem que entender. Porque às vezes a gente acha que a gente só acerta. E não é verdade. A gente erra. E é muito importante a gente ver essa questão da aliança, porque como era uma coisa muito mecânica, física, esse sacrifício, porque eles tinham que ir lá, eles tinham que fazer. Então eles tinham aquele negócio, assim, caramba, eu pequei, eu vou ter que ir lá de novo. Caramba, eu pequei, eu vou ter... Não é igual hoje, que o cristão fica muito cômodo, porque ele fala assim, depois eu peço perdão. Eu oro. Eles tinham que fazer, exatamente, eu oro, às vezes nem tô arrependido, acho assim que Deus tem que me perdoar de tudo, porque eu vou orar pedindo perdão, dali 5 minutos vou fazer de novo. E como era muito dispendioso, dá pra falar dispendioso? Dispendioso. Como era muito dispendioso, eles pensavam muitas vezes antes de pecar. E eu vou explicar por quê. Aqui, ó. Tem o sacrifício pacífico. Esse aqui, o gado não podia ter nenhum defeito, mas ele tinha que ser perfeito.
Então você tinha é que investir um animal mais puro que tivesse, né? muita grana. E conta-se uma história do judaísmo que não era só você ir lá e comprar e pronto. Você tinha que pegar o cordeiro, você tinha que levar para casa, você tinha que cuidar dele, você tinha que ter ligação com o cordeiro. Imagina eu cuidando do cordeirinho, eu não mato ele por nada. E a Rony faz uma observação, que era uma única vez no ano. Pacífico? Não. Era Pacífico, quando precisasse, não. né? O de consagração, sim. Mas o pacífico, Eu não. lembro do bispo dando uma reunião de pastores pra gente lá no João 23. Ai, gente. Você lembra? No Kaique que ele levou Não, o mas cordeiro. no João 23, lembra? Né? Lembro. Que ele falou, cada vez que você pecar, pensa matar um bichinho igual mora, lembra? Nossa, Deus. E também chocou todo mundo lá no Kaique, né? Quando ele levou a ovelha, né? a ovelhinha, gente. Ele falou que ia matar a ovelha e todo mundo começou a chorar porque ninguém queria que matasse. Não é verdade? Mas agora pensa, a gente ficou com dó da ovelhinha. A gente precisa pensar muito em relação ao que nós estamos fazendo, porque quando a gente decide pecar, Paulo diz que nós o levamos ao vitupério de novo. Olha só, bom dia desde Venezuela. Será que tá lá em Portugal? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Porque o que acontece, gente? Você tinha que ter ligação. Para você fazer um sacrifício de comunhão, não tem como eu sacrificar uma coisa que não me dói. Uhum. Então eles tinham que conviver com aquele cordeiro. Minha gente, imagina você que um amor no cordeirinho e você tinha que matá-lo. Não era o sacerdote, era a gente. Eu não teria coragem. Aquele teatro foi fantástico, né? Quem esteve lá... Aquela encenação lá que o bispo fez foi fantástico, ensinou muita gente. Eu e o Eduardo, nós estávamos dispostos a roubar o bicho, fugir a com ovelha e ir embora. Eu falei pro Eduardo, eu não vou deixar ninguém matar essa ovelha. Porque o bicho falava assim, eu vou matar. Ele falava, eu vou matar, você vai ver que eu vou matar. Aquilo me doeu tanto no meu coração, gente. A gente falou, vamos pegar esse bicho e fugir fugir daí com ele. Eu falei, nós vamos pegar essa ovelha e nós vamos fugir com ela. E ninguém vai matar ela. E pronto, acabou. Agora imagina que a gente não aceita fazer isso com um animal. Daí o bicho teve que falar pra gente que o era bicho falou, encenação. não, eu vou só encenar, porque eu estava disposta a sumir com a ovelha. Eu falei para Eduardo, eu falei, nós vamos sumir com essa ovelha. Essa ovelha não vai morrer. Agora entenda, por que eu consigo... A Samanta tá falando, nossa, eu chorei. Mas todo mundo chorou, Samanta, todo mundo chorou. Porque o que acontece? Quando a gente vê na nossa frente, é outros 500. Não é verdade? É verdade. Agora imagine Jesus morrendo por você. Ai, não, gente. É muito forte. É duro. É muito forte. O problema é que hoje nós não estamos vendo Jesus na cruz morrer e nós achamos que não, já morreu e nem tá padecendo. Só que todas as vezes que você peca, você leva Jesus, o Pai, o Espírito Santo de volta àquele momento. Deus tem que olhar de novo pro Calvário. É um sofrimento. Então entenda uma coisa, todas as vezes que você peca, você gera sofrimento em Deus. Porque ele vai ter que lembrar que Jesus morreu por você. Ele vai ter que sentir a dor da morte para te perdoar. E às vezes a gente está levando uma vida tão... tô nem aí. Que nós não estamos entendendo o peso que tudo isso significa. E significa algo muito pesado. Por isso que muitas pessoas... Deus nem leva em consideração a oração dele, porque ele leva uma oração de pedido de perdão para comunhão, mas essa oração de pedido de perdão, Eduardo, é da boca para fora, Deus nem ouve. Porque imagina se Deus tivesse que olhar para o vitupério sabendo que era da boca para fora, para que ele vai fazer isso? Então Deus, essa pessoa não tem arrependimento, não tem nada, nem tá ouvindo. Mas saiba que, sabe aquela dor? Quem já sentiu a dor do arrependimento aqui? Levanta a mão aí.
Todo mundo levantando a mão em casa, hein, gente? Aquela dor que você erra e o seu coração espera, né, que todo mundo levante. dói. Seu coração dói. O Espírito Santo de Deus aperta seu coração. Você fica inquieto, você fica, caramba, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Você fica chateado. É um pouco da dor que o próprio Deus está sentindo para lhe perdoar. Por quê? Porque Jesus vai gemer. Eu morri por ele. E ele está arrependido. Tanto que, quando nós nos arrependemos, o arrependimento dói. O arrependimento é um sentimento, uma sensação que vai além da alma. Ela é física. O arrependimento, ele dói. Ele faz a gente sofrer. Tanto que o arrependido não volta a fazer o que ele estava fazendo. Porque ele sabe que se ele fizer, aquela dor vai voltar. E a Gabriele comenta aqui que ela participou do teatro e achou que fosse matar de verdade. Eu acho que até o bichinho achou, porque lembra como ele ficou desesperado? Ele ficou desesperado. Meu pai falou assim, traz o bicho aqui. Gente, a ovelhinha fez xixi. A Bia, de medo. Eu falei, gente, eu não tô podendo passar por isso. Ai, nossa, foi muito forte aquele dia. Misericórdia. Mas depois ela foi super recompensada. Ela foi super recompensada. Bem tratada, né? A nossa atriz ovelha. Nossa atriz ovelha foi muito bem tratada. Muito bem tratada. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Mexeu com todo mundo aquele teatro do bicho. Mexeu. Vamos lá. Essa oferta pacífica, ela tem o sentido de comunhão entre Deus e o homem. Então, quando eu lá no Antigo Testamento, levava o meu cordeiro sem defeito, que me custou muito, emocionalmente, financeiramente, ele me custou. Eu precisava entender uma coisa, se eu não fizesse isso, eu não tinha mais comunhão com Deus. Então, nós somos levados a entender que o nosso pecado faz separação entre Deus e o homem. Tem muita gente até pregando a tal da frase, não importa o seu pecado, Jesus te ama, mas não te perdoa. Porque precisa ter aliança. O pecado separa. Ele vai te separar de Deus. Ele vai. E mesmo que hoje você não tenha que fazer o sacrifício e tudo mais, daqui a pouco nós vamos falar só olhando para o Novo Testamento, você vai compreender que isso é muito sério. É muito sério, gente. Uma pessoa que vive na igreja, que está até batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, que está toda hora vivendo em pecado, essa pessoa está tentando a Deus. Porque imagina, todo dia eu erro com você, Você fala, qual o seu problema? Toda hora. Você está me tentando, você quer tirar de mim uma ação. Não é assim? O que o ser humano faz quando ele não quer uma coisa? Ser humano de baixo escalão, tá? Que não tem coragem de enfrentar a vida. Ele vai fazer que um outro tome a decisão no lugar dele. Não é assim? Uhum. Você não conhece um monte de gente que é desse jeito? Eu não quero isso, eu vou obrigar o fulano a fazer para eu não precisar fazer. Sem dúvida. É de baixo escalão um negócio desse, mas é verdade, o ser humano ele faz muito isso. Então, se você está na igreja, você está batizado, você está batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, mas a sua vida é uma vida de pecado, você está tentando a Deus. É o pior lugar para você estar na face da terra. É o lugar de tentar a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que não tentarás o Senhor teu Deus. Não foi isso que Jesus falou para o demônio? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça isso, porque você vai se arrepender. Tentar a Deus, viver uma vida de pecado, viver uma vida de mundo. Vamos trazer de volta o Apocalipse, atitudes de Balaão, lembra? Nicolaítas. Deus está dizendo o seguinte: tem muita gente que está penando, está doente, está com a vida destruída, está com as coisas arrebentadas, porque estão me tentando. Não é verdade?
Então guarda isso no seu coração. Aliança é uma das coisas que Deus mais preza, se não for a única. É muito pesado para Deus aliança. Talvez para você não seja, e você esteja tentando a Deus, mas para Deus é. Tanto que quem pagou o preço de sangue foi Ele. Para Ele o peso da aliança, ó, é muito sério. Deus leva com muita seriedade isso daí. Com certeza. Aí nós vamos para a oferta de expiação. Que é o quê? Só o perdão. Porque primeiro eu preciso fazer a oferta pacífica. Porque eu não tenho comunhão com Deus. Eu errei, eu pequei, perdi minha comunhão. Então eu tenho que fazer a oferta pacífica. Mas aí depois da oferta pacífica eu tenho que fazer uma oferta de expiação pelo perdão do meu pecado. E essa oferta também pode ser pela culpa. Eu vou explicar os dois. A oferta pelo perdão do meu pecado é para restabelecer totalmente a minha comunhão com Deus. E a oferta pela culpa, por exemplo, alguma coisa você fez em relação à lei, em relação às pessoas, e você tem que então pagar uma taxa diante do altar do Senhor. Por exemplo, aqui eu até coloquei um exemplo. Quando eu estou devendo a Deus nas minhas ofertas pacíficas, nas minhas ofertas de manjares, eu tenho que chegar, dar a minha oferta de manjares e mais uma quinta parte para pagar a minha culpa. Por exemplo, pastora, mês passado eu não dei dízimo, porque você sabe, né, pastora, eu precisei gastar o dinheiro do dízimo. Então, você vai ter que dar agora o que Deus chama em Levíticos de 20% a mais do valor que você devia. Por quê? É uma oferta de culpa. Pastora, mas eu não acredito no dízimo é coisa do Antigo Testamento. Isso aqui é do Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento é a sombra de Jesus. Aí que eu vou te falar. Quando eu levo Deus na barganha, no jeitinho brasileiro, na flauta. Nunca tinha ouvido falar na flauta. Não, na flauta. Como que é na flauta? Não sei, é uma expressão. É só uma expressão? Assim, né? Vai levando. Não, a gente vai indo. Jesus ama todo mundo. Jesus perdoa todo mundo. Então você acaba não tendo comunhão com Deus. Porque Deus, ele entende que a aliança é uma coisa muito séria. Por quê? A aliança é um tratado de interesses e um acordo. Quando eu quebro, Deus entende que ele não precisa mais cumprir o seu lado. É onde o bicho pega. A Samanta pergunta aqui: quando nos arrependemos de verdade, Deus nos perdoa e a nossa aliança se restaura? Sim, e eu já vou explicar como que isso funciona na prática no Novo Testamento, porque agora eu vou sair do Antigo Testamento e vou entrar no Novo Testamento. E você falou aqui que a aliança se quebra, e foi aquilo que a gente explicou, que a gente conversou na live passada sobre aliança, dos deveres e obrigações, né? Exatamente. E direitos que você tem fazendo uma aliança. Se você quebrou uma parte desse contrato, vamos dizer assim, você não faz mais parte de uma vida com Jesus, né? Exatamente. Uma vida com Deus. Exatamente. Nós vamos separar aqui dois tipos de pessoas para você compreender. E olhando, daqui a pouco nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas primeiro eu vou explicar, depois a gente lê o texto bíblico, vai ficar mais fácil. Olhando para essas 4 maneiras de sacrifício, nós vamos agora entender a postura e a presença de Jesus na nossa vida. Então, quando nós vivemos uma vida com Deus, quando nós já fizemos uma aliança com Deus, e aliança com Deus é batismo no Espírito Santo e batismo nas águas. Quando nós temos uma aliança com Deus, passamos a ter uma aliança com a igreja, porque batizar nas águas implica uma aliança com o corpo. Não é isso? Nós estamos dizendo que a nossa aliança não vai voltar atrás. Ela não pode voltar atrás. Eu não posso voltar a ser uma pessoa do mundo. Eu não posso voltar a viver a vida do mundo. Mas muitos cristãos fazem. Descaradamente. Não é verdade? Mesmo, nunca ninguém me falou. Mentira, aqui na Serrema você ouviu. Você pode não ter ouvido em outra igreja, mas aqui você ouviu. Ninguém batizou enganado aqui. Verdade. A gente fala.
Ninguém pode ser batizado sem fruto de mudança. Mas muitas vezes a pessoa dá o fruto da mudança e depois que ela batiza, o jeitinho brasileiro. Não, agora já estou batizada, agora já tenho um compromisso com Deus. Em outras palavras, na verdade, agora Deus já tem um compromisso comigo. Porque ele acha que ele não precisa ter compromisso com Deus. Deus é que tem que ter compromisso com ele. Agora eu vou voltar a pecar. Aí o ser humano vai e peca. Eu não estou falando daquela pessoa que erra. Eu estou falando daquela pessoa que peca. E agora eu vou falar a diferença. A pessoa que peca é aquela pessoa que está voltada para o engano. É aquela pessoa que não se arrependeu. É aquela pessoa que acha que o que ela está fazendo é correto e que Deus engula essa. Tá entendendo a diferença do pecado para o erro? Eu vou lá no bar, vou encher minha cara mesmo, porque depois eu peço perdão para Deus. Aí, nem sei se isso daí é errado. E também não tô nem aí, eu vou fazer porque eu quero e pronto, acabou. Essa pessoa está errando ou tá pecando? Tá pecando. Por quê? Porque ela sabe que a palavra de Deus deixa claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo do Espírito Santo, como é que eu, cheio de cachaça, cheio de cerveja, cheio de não sei o que mais, música mundana, e porque o que acontece? Junta tudo. Como é que um ambiente do mundo tão carregado de sujeira seria um ambiente para um templo do Espírito Santo? Deus não precisa citar, como é que você fala? Interesia, como é que é? Como é que você fala? De cada detalhezinho você fala interes. Não sei. Sei lá, amor. Bom, Deus não precisa explicar, porque senão a Bíblia ia ficar desse tamanho. Ipsis literis. Isso. Você não pode beber isso. Você não pode. Deus está dizendo, você é templo do Espírito Santo. Tenta entender que o que não vem do Espírito não é para você. Pronto, acabou. Deus deu uma... Mas tem gente que quer achar brecha na lei de Deus. Não, já que ele não falou, eu vou fazer. É uma pessoa que está tendendo ao pecado. É uma pessoa que quer o mundo. Gente, é muito simples. Quem vive em pecado, ele quer o mundo. Senão ele estaria lá. Ai, pastor, eu fui no forró, mas foi o diabo que me levou. Não foi você. Foi você que foi. Foi você que dançou até o chão. Foi você que bebeu até cair. Foi você, não foi o diabo, foi você. Por isso que o bispo dizia o seguinte, tem muita gente que vem para a igreja, faz o compromisso de coração com Deus, mas o pecado não saiu dela, ele precisa mudar a semente, senão ele vai para o inferno. Não foi isso que a gente tem aprendido com o bispo? E o livro daqui a pouco chega na nossa mão... E você vai comprar esse livro, você vai dar esse livro para todo mundo que você conhece, porque tem pessoas vivendo essa situação. Ele tem vontade, ele quer ficar na presença de Deus, mas o pecado está dentro dele e ele está sempre olhando para o pecado, desejando o pecado. Livro que virá com preço extremamente acessível. Benção, gente, bem mais barato que está na internet, a gente conseguiu. Então assim, meu povo querido, essa pessoa está vivendo em pecado. Essa pessoa não tem comunhão com Deus. Essa pessoa, se ela chegar na igreja e pedir perdão para Deus, Deus vai liberar o que é chamado de expiação, Eduardo. Eu vou considerar seu pedido, mas ele não vai liberar o que é chamado pacífico. Eu não vou te dar comunhão porque você não quer comunhão comigo, você não quer pagar um preço. Não vou te dar. E tem muita gente dentro da igreja com a consciência aliviada. Você não lembra que o bispo falava muito isso? O pai falava muito isso? Tá com a consciência aliviada, mas não tem comunhão com Deus. Vem na igreja, vai no apelo, a consciência alivia. Exatamente. Só que o que acontece depois disso? Ele volta a pecar. E assim, por isso que a gente fala, quando vem um novo convertido também, a gente tem que ter um cuidado e tem que ter às vezes um pouquinho de paciência para que o Espírito Santo toque. Mude a semente. Mude a semente. E nunca apontar o dedo para quem está chegando e para quem é novo convertido, né, pastora? Eu gosto de nunca apontar o dedo para ninguém. Ensinar
conversar e orar por essa pessoa, nunca julgar, nunca fazer pré-julgamento para ninguém. O que acontece é que a pessoa está na igreja e ela precisa viver a mudança da semente. Ela precisa ouvir a verdade. Ela precisa ouvir a verdade. Às vezes, 2 vezes que ela ouviu, o coração dela já abriu. Mas a primeira vez abriu. Tá no processo de libertação e aquela coisa toda. Então, assim, a gente tem que ter o coração aberto, igual o coração de Deus. Veja que Deus tem o coração aberto. Você tá lá, você tá aprendendo pecado, mas você tá me pedindo perdão. Eu vou te dar aqui, mas assim, nós não temos comunhão ainda. Mas eu vou te dar a chance de você me procurar. Olha o coração de Deus. Gente, isso é Jesus purinho. Por isso que a gente tem que ter muita atenção e muita paciência, porque às vezes você é velho de igreja e chega o irmão velho de mundo, mas querendo se converter. Mas ele precisa aprender. É igual uma criança que está aprendendo o alfabeto. Ele precisa aprender a palavra de Deus para que a semente dele seja mudada. Exatamente. E essa semente ela não é mudada de um dia para o outro. Tem pessoas que passam por muitos processos. Então, nós precisamos primeiro mudar a nossa, porque se a gente mudar a nossa, fica mais fácil ajudar os outros. Não é impossível você ajudar alguém se você não alterou a sua semente. Sim. Então, às vezes, você tem alguma coisa, você está firme, né, com Deus, está firme com a igreja, mas alguma coisinha ainda ficou, né, do mundo, do passado, algum pecado, aquela mentirinha branca que se diz, né, que às vezes conta. Então, você vai orar para que Deus tire isso da sua vida, de você, essa fraqueza, tire essa fraqueza de você, para que você possa ajudar as outras pessoas. Exatamente. Porque o que acontece? Deus, ele dá aquela oportunidade da pessoa retornar. Tanto que ele fala assim, essa sua oração de oferta de expiação, eu vou receber. Só que você vai ter que chegar um dia que você vai ter que fazer aquela entrega de comunhão. De chegar e falar, Deus, é eu e o Senhor aqui agora. E isso só acontece depois da mudança da semente. Porque enquanto o ser humano está na igreja, está pecando, 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 Deus vai dar para ele, até o último dia da vida dele aqui na terra, a oportunidade de vivenciar um genuíno arrependimento. Mas essa oportunidade não lhe dá comunhão com Deus. Quem consegue entender aí? Amém. Ou seja, a pessoa que está na igreja, está pecando, está pedindo perdão, Deus não impede ela de chegar até Deus. Mas ela não recebe nenhuma bênção de Deus. A vida dela está uma bagunça, as coisas dela estão uma bagunça. Por quê? Porque não há uma aliança. Não há uma... mas ela passou pelas águas, pastora. Está invalidado. Está invalidado. Nós precisamos entender que Deus leva muito a sério o significado de aliança. Agora, todo mundo aí é ser humano ou só eu e o Eduardo que é ser humano? Você é ser humano? Com certeza. Eu também sou ser humano. Você erra? Quem erra? Você erra? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Só que o erro é diferente do pecado. Você comete ele sem a intenção de pecar. Você não está percebendo que você está fazendo aquilo. Você não está consciente. Você fez aquilo sem desejar. Você não desejou o mundo para fazer aquilo. Você, sem querer, tomou aquela postura por imaturidade, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra de Deus. Errou. Aí o que acontece? Eu perco a minha comunhão com Deus quando acontece isso? Não. Mas o Espírito do arrependimento me visita e fala, conserta. Conserta, para você ficar 100%. Então, há uma grande diferença, Samantha. Quando você pergunta se eu erro, eu peco, Deus me perdoa? Deus, ele me perdoa. Agora, a questão é, tem 2 tipos de perdão aqui. O perdão que me deixa poder voltar para fazer uma aliança e o perdão daquele que já tem uma aliança e diz, Senhor, pelo amor de Deus, eu errei, me perdoa, Senhor. Eu não posso viver assim com o Senhor, eu estou errado, muda a minha vida. Deus não vai deixar de estar com você por conta de um erro, mas ele vai mudar a tua vida. Porque tem muita gente que acha que, não, eu tenho uma aliança com Deus, eu errei, Deus entende que eu errei, Deus entende que eu sou carne. Aí ele vai começando a pender para o pecado. E eu perdi um pouco as mensagens aqui, que chegaram bastante. Muita gente falando que quer o livro.
já comece a dar o seu nome, a quantidade de livros que você quer comprar para os seus pastores. Aqui na regional é a pastora Paula que está responsável por isso. Pastora Ana já mandou mensagem que ela está anotando o pedido do pessoal do Planalto. Isso mesmo. O pessoal dá. Lembra a palavra de sexta-feira? Dê a mensagem desse livro. Tem uma igreja perto da tua casa, compra o livro, chega lá, dá pro pastor e fala: pastor, Deus vai mudar a história da tua vida, eu tô te dando de presente esse livro, porque você vai mudar a história de uma igreja, meu irmão. Olha que bênção. A Fernanda fala que tem um canal falando sobre remorso e arrependimento, né, pastor? Tem. Nossa, é o primeiro vídeo do canal. Tem lá, Arrependimento e remorso. Que precisa falar que muitos de nós somos velhos de mundo, fomos, glória a Deus. A maioria de nós fomos tudo muito velho. Estamos na igreja, não glória a Deus velho de mundo, glória a Deus que já estamos na igreja, né? Isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Agora nós vamos ler 2 textos. O primeiro está em Hebreus capítulo 10. Eu vou pedir pro meu locutor de rádio ler para mim. Locutor de live. Locutor de live. Hebreus 10:10. 10:10. Tá aqui. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, Cristo, feita uma vez para sempre. Aí é que tá. Jesus simboliza qual desses sacrifícios que nós falamos? Todos. Quando Jesus morreu, ele morreu para santificação. Tudo que você levanta no nome de Jesus, fala: Deus, eu estou consagrando a minha vida. Em nome de Jesus, eu estou consagrando a minha casa, eu estou consagrando o meu trabalho, eu estou consagrando o meu mês. Deus recebe como uma oferta de holocausto. E o versículo bíblico fala que feita uma vez para sempre. Ou seja, uma vez que o sangue de Jesus foi derramado, nunca mais nenhum outro vai ser. Ai, pastora, eu me sacrifico. Filho, Deus não recebe o seu sacrifício. Deus não gosta de sacrifício. O sacrifício único que ele recebe no Novo Testamento, que nós estamos nessa fase da vida, graças a Deus, é o de Jesus. Já foi feito. O que Deus quer é que você seja uma pessoa comprometida. Não fique ainda nesse negócio muda igreja, vai que você tenha comunhão com Deus. Ou seja, você pode, pelo nome de Jesus, consagrar a sua vida? Pode. Os únicos que fazem sacrifício com animal hoje em dia é o Satanás. É o Satanás. Você tem que consagrar o que chega na tua vida por alimento, por sustento. E Deus ensinou isso lá em Abraão, antes que houvesse lei. Dízimos e ofertas fazem parte da aliança. É o que a gente chama de oferta de manjares hoje. É quando eu chego e falo: Deus, esse aqui, Pai, é a minha oferta, é o meu dízimo do que o Senhor me deu para comer. E eu tô te dando o melhor. A oferta, minha gente, o valor dela excede muito ao dízimo, porque ela tem que ser a melhor parte do que Deus me deu. Porque por ela Deus vai usar financeiramente a igreja para alcançar pessoas, para salvar pessoas, para realizar a obra, o projeto de Deus, certo? Antigamente a oferta de cereais, marido, sustentava o sacerdote, sustentava a igreja, e hoje é exatamente isso. O dízimo e a oferta sustenta os servos do Senhor, sustenta a igreja, sustenta o projeto de Deus. Eu sei que muitas igrejas mancham o nome de Jesus por conta disso, que os pastores fazem coisas absurdas. Mas entenda uma coisa, você não tem aliança, não frequente igrejas dessa maneira. Se você não confia na tua igreja, não frequenta ela. Não é verdade, Eduardo? Agora, seu pastor é uma pessoa séria, que serve ao Senhor, a igreja séria, que serve ao Senhor, leve seu dízimo e sua oferta de todo o teu coração, porque você não está dando para ninguém, você está dando para Deus. Infelizmente, né? Sabe o que acontece? Tem muita gente que acha que o seu dízimo e sua oferta compra o pastor, compra a igreja, compra a salvação, compra perdão dos pecados. Compra tudo. Dízimo e oferta é uma entrega. E não compra nada. Não compra nada. Seu dízimo pode ser R$1, como pode ser R$1 milhão. Para Deus. Tanto faz. Para Deus é recebido da mesma forma. Por isso que ele não colocou um valor, ele colocou porcentagem. 10
10%. Aí tem gente que me pergunta assim, pastora, por que o dízimo é 10%? A palavra dízimo significa 10%. Então, quando ele disse dízimo, ele já estava dizendo 10%. Quando eu dou 10% de algo para Deus, eu já estou dizendo, estou fazendo uma aliança contigo. Como Deus é justo, né? É verdade. Deus é muito justo. Aliança com Deus. Gente, quando você é fiel no dízimo e na oferta, Deus prospera o reino e prospera você. E é feito mediante ao sangue de Jesus. E vou falar, pastor, tem igreja que infelizmente trata a ovelha do dízimo de 1 milhão diferente da ovelha do dízimo de R$1. Olha o absurdo. As ovelhas VIP. Não tem ovelha VIP, viu, gente? Não tem. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus foi falar de dízimo e oferta, ele ficava do lado do gasofilácio. Jesus gostava de ficar do lado do gasofilácio. Pra ficar observando como é que era a galera ofertar e dizimar. E ele conta que chegava os ricos, deitava dinheiro no gasofilácio, enchia. E ele falava assim, isso aí foi o que sobrou. Aí chegou uma pobrezinha viúva e colocou um dracma. E Jesus falou o quê? Quem deu mais? Quem deu mais? Quem deu mais? A viúva. Por quê? Deu tudo que tinha. Então, gente, valor financeiro para Deus, não existe valor. Existe o que Ele estabeleceu para a tua vida. E há uma coisa que meu pai falava muito, que tem gente que fala assim, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou fazer tudo para Deus. Se você não faz tudo para Deus hoje, o que garante que quando você tiver alguma coisa, você vai fazer? Vai nada. Se você não consegue dar dízimo de R$10, Eduardo, você vai dar dízimo de R$100 mil, de R$200 mil? Não vai, minha gente. Não se engane. Não se iluda. Se você serve a Mamon, o dia que você tiver condições, sabe o que você vai fazer? Continuar servindo a Mamon. Não, mas eu vou ter muito. E o seu ego vai trazer tudo para você. Eu nunca vou esquecer, nós estávamos na Manjares e tinha o pessoal da Assembleia, era da Assembleia. E nossa, a gente ficou aterrorizado, ficou quebrado. Aterrorizado. A vontade de ir lá na mesa e falar um monte lá. Que, por causa do dízimo, né? Eles estavam questionando, né, o dízimo. Acho que o rapaz tinha recebido um dinheiro, mais ou menos, ali. Porque ele achou o seguinte, o dízimo do salário mínimo eu dou. Mas do meu dinheirão, que ele achava que era um dinheirão, aí eu não preciso dar. Gente, entenda uma coisa, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter comunhão, consagração com o Senhor. É 10% de tudo que chega na tua mão. É de herança. Tem que dar dízimo de herança, pastora? Tem, porque é um bem que chegou para você. Deus trouxe até a tua mão. Você tem que dar dízimo de herança, você tem que dar dízimo de salário, você tem que dar dízimo de tudo que chega na tua mão. Sabe por quê? Porque você precisa ser uma vida consagrada para Deus. As coisas que você tem precisam estar sendo consagradas para Deus. Ah, pastor, eu acho que não. Mas na hora que você quer que Deus te abençoe na tua casa, aí você quer que Deus te abençoe na tua casa. Na hora que você quer que Deus abra uma porta de emprego, aí você quer que Deus te dá a nossa melhor porta de emprego. Olha como que a gente quer fazer assim. Deus tem uma aliança comigo, mas não tem uma aliança contigo. Será que você ama a casa do Senhor da mesma maneira que Deus ama a sua casa? Será que nessa quarentena você se preocupou com a casa do Senhor como Jesus se preocupou com a sua? Olha a discrepância de aliança, porque eu percebo que Jesus não deixou faltar nada na tua casa. Jesus não deixou faltar emprego. Jesus não deixou faltar comida. Jesus não deixou faltar nada. Você teve internet para ver seu Netflix? Teve ou não teve? Teve internet para ver seu Netflix. Você teve comida para comer. Teve gente que falou assim para mim, pastora, eu vou entrar rolando na igreja, tanto que eu comi. Você teve muita comida para você comer. Você pensou nas coisas do Senhor nessa quarentena? Ai, não, e assim, eu tava pensando em mim. E glória a Deus, né, pastora? Tá. Porque quando começou essa questão de pandemia, todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. Né? A gente, todo mundo ficou realmente preocupado o que vai acontecer, não é? A Dadá, bom dia, Dadá. Fazia tempo que a gente não via a Dadá nas lives. Escritório fechou, fórum fechou, não é? Tudo fechou. Ficamos tempos a gente, sem... o que vai acontecer? Exatamente. Né? O Senhor se dedicou. Olha, é incrível a dedicação de Deus cuidando de nós.
Deus não deixou faltar nada e, pelo contrário, Ele abundou sobre nós. O que eu vi de gente pagando dívida, gente adquirindo bens, abrindo negócio, gente abrindo negócios, arrumando emprego. Gente, aí você para e fala assim, será que a mesma dedicação que Deus tem proporcionado para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, será que eu tenho sido coerente? A mesma dedicação na igreja, na casa do Senhor, no meu dízimo, na minha oferta, no meu tempo, no meu amor, na minha dedicação, na minha devoção? Para e pensa. Porque isso é uma aliança. Isso é uma aliança. E às vezes a gente deixa de receber as coisas grandiosas de Deus, porque nós queremos que Deus tenha uma aliança conosco, mas nós não temos uma aliança com Deus. Você precisa entender que tudo o que vem para a nossa vida veio da mão de Deus e deve ser celebrado, engrandecido e consagrado com alegria para Ele. Amém? A Fernanda nos lembra. Obrigado, Fernanda. Eu já tinha até esquecido para falar de como será a Santa Ceia. Pode deixar, porque já está na hora de acabar, né, Fer? Isso aí, Fer. Deixa eu só terminar. Abra para mim João, capítulo 1, versículo 29. João. Não é 1 João, não. É João 1. Só um instantinho, pastora. Só um instantinho, pastor. Calma que a gente chega. Aqui. João. Fala, pastor. 1:29. João 1:29 é uma coisa impressionante, porque ele vai falar que o sacrifício de Jesus é sobremaneira fiel. Enquanto Eduardo... Mas eu te... Ai, pastora Thalita. É que ele mexe de um jeito e eu mexo de outro. Qual que é, pastora? 1:29. Pastora Thalita, você virou 3 vezes a folha pra cá, pastora Thalita. Aqui. Eu pus 3 vezes, a pastora Thalita voltou 3 vezes. Pode agora? Pode. 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, se você diz ter Jesus e ainda está propenso ao pecado, nós temos uma notícia para te dar nessa manhã, eu e o Eduardo. Você não tem Jesus. Porque Jesus tira o pecado de nós. A semente de Jesus precisa entrar dentro de você. Se a tua alma ainda está indo sempre em direção ao pecado, mas eu gosto, pastor, eu não aguento. Você não tem Jesus. Esse é o grande segredo da tua aliança estar tão estranha. Você não tem Jesus. Porque Ele tira o pecado. Ele tira o pecado de nós. Ele nos tira a vontade de pecar. Tira ou não tira? Tira. Você não quer saber, não vê graça. Quando a gente tem a semente de Jesus, a gente não vê graça nessa besteirada de busca do mundo, bebedeira, que mais? Tudo que mentira, não vale, passar os outros para Deus trás, vai tirando viver da essa gente vida chula. Tudo, gente, a gente começa a se incomodar. Acaba não tudo. fazendo sentido, né, pastor? As coisas perdem completamente E é o aí sentido. que você vai perder os seus amigos. Certo. É aí que as pessoas vão falar mal de você. Não é porque você escolheu viver uma vida, vamos chamar diferente. Não, vamos chamar não. Totalmente diferente contrária ao mundo. Da dele. E a Romilda fala que até o auxílio tem que ser dizimado, com certeza. Gente, o auxílio emergencial tem que ser dizimado. O auxílio veio como uma e bênção ofertado. em um momento de indefinição para todos, não é? Glória a Deus. E ele tem que ser ofertado. Ele veio, o Senhor mandou um auxílio para você. Pastor, o meu PIS tem que ser dizimado? Tem que ser dizimado. Meu 13º tem que ser dizimado? Tem que ser dizimado.
tudo o que chega na tua mão tem que ser dizimado. E se eu não dizimar, o diabo tem direito de pôr a mão. Olha que interessante, o Pedro Henrique falou que o pai dele não é de dízimo aqui, mas é de aliança, e dízimo é aliança. O Pedro Henrique fala que o pai dele não vai na igreja, mas ele dizima. O Pedro Henrique, o pai do Pedro Henrique, ainda não se converteu, mas há muitos anos ele manda o dízimo com a esposa, porque ele reconhece que Deus prospera. Olha pra você ver o que é uma aliança. A pessoa reconhecer, Deus prospera, eu quero que Deus ponha a mão no meu dinheiro. A gente precisa compreender isso. Precisa. Uma vez eu estava aqui na porta da igreja, passou um senhorzinho, ele já até faleceu. Ele virou para mim e falou assim: pastora, a senhora é uma mulher de Deus, né, pastora? Eu falei: sou. Ele falou: então eu já volto. Isso faz muitos anos. Ele voltou com um pacote de padaria cheio de dinheiro. Aí eu falei: que é isso? Aí ele pegou e falou assim: dá licença que eu posso entrar? Aí eu peguei e falei: fica à vontade. Ele foi lá e enfiou tudo dentro do gasofilaço. Aí eu falei assim: o senhor é de alguma igreja? Ele falou assim: eu era, mas aí eu mudei de cidade, eu não tô sabendo que igreja frequentar. Ele passou a frequentar a nossa igreja. E eu fui guardando meu dízimo, minha oferta, e fui guardando até achar um lugar. Aí eu passei aqui e vi, senti no meu coração que aqui era o meu lugar. Correu em casa e trouxe os dízimos e as ofertas dele. Porque ele tava assim: olha, Deus, eu tô guardando, isso aqui é teu. Na hora que eu achar o lugar seu pra eu te dar, eu vou te entregar. Eu achei tão bonita aquela ação daquele senhor. Ele já veio a falecer, mas ele fazia casa para vender. Primeira coisa que ele fazia, quando ele recebia o valor da casa que ele vendia, ele falava: pastora, vamos correndo comigo lá na caixa pra gente já, juntinho, eu recebo o dinheiro e eu já deposito na igreja. Eu achava aquilo incrível. Por quê? O reconhecimento. Eu tenho uma aliança com Deus. Isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. E a alegria da gente dar as coisas que é do Senhor para Ele. Você precisa ter isso no teu coração. Você precisa ter alegria em fazer as coisas para Jesus, porque Jesus tem uma alegria muito grande em fazer as coisas para você. Não é verdade? Tem alegria em fazer as coisas para Deus. Bom, minha gente, acabou nossa live, já sacrifício é findado em Jesus. Todo sacrifício. Por isso que você tem que ter uma vida correta diante da presença de Deus. Vou falar uma coisa para você. Nós não estamos celebrando a Santa Ceia com os símbolos, por conta do nosso decreto. Não pode ter alimento na igreja, nem água a gente está podendo... Isso é doido, né? Porque o restaurante pode ter alimento, mas a igreja não pode ter um símbolo que é um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva. A justificativa que eu até entendi é que na igreja católica, porque o padre dá na boca das pessoas, aí vira aquele rolo danado e dá pra passar coronavírus facinho, né? Porque o padre põe na boca, põe na mão, põe na boca, põe na mão, põe na boca. Aí acabou que virou uma regra para todo mundo. Mas amém. Isso aí pra gente não interfere. Nós vamos mudar a maneira como nós vamos fazer a nossa Santa Ceia nesse mês, crendo em nome de Jesus que talvez no mês que vem a gente já esteja liberado para fazer da maneira como o Senhor estabeleceu. Nós vamos fazer como eu tenho falado para os idosos fazerem. Então, hoje, no culto das 2, no culto das 3, eu até esqueci de falar isso ontem na reunião de pastores, mas como os pastores estão acompanhando, aí eles já pegam aí. No culto das 2, no culto das 3, no culto das 6h30 e no culto das 7h30, que vai ser transmitido das 7h30, nós vamos fazer um momento de oração, de consagração da nossa vida em relação a Deus, dizendo ao Senhor que o desejo do nosso coração era que estejamos sentados com os símbolos, com o pão e o cálice na mesa do Senhor, mas que não podemos fazer isso agora, mas estamos sentados espiritualmente nessa mesa, renovando a nossa aliança. Então nós vamos ter um momento de renovação de aliança nessa noite, tá certo? Então se você faz parte do grupo, você vai acontecer a Santa Ceia de uma maneira diferente. Você não pode perder a ceia do Senhor. Você não pode. Você que é idoso, que não pode vir de maneira nenhuma à igreja, infelizmente, por enquanto, você vai fazer essa oração com o culto transmitido na tua casa. Tá certo?
E vai ser uma bênção. Eu creio, porque Deus vai receber essa oração. Não é verdade? Deus vai receber. Então, eu desejo de todo o meu coração que Deus te dê um domingo muito abençoado. Que os cultos das 2 horas, das 3 horas, das 6h30, das 7h30 sejam abençoadíssimos sobre a nossa vida e sobre a igreja de Jesus. Em nome de Jesus. E à noite vem a mensagem que vai ser lá o tema do mês. Porque até agora eu não falei o tema do mês. Eu dei textos, mas eu não falei qual que é o tema do mês. E à noite a gente se encontra. É isso mesmo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até Amém. logo mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.